Oi, gente, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem atento à aula, com bastante foco, bastante atenção. A gente vai falar sobre um assunto que cai em Enem com frequência, né? Então a gente está começando agora uma aula da frente B, novamente, é a continuidade da aula que a gente teve ao vivo. Essa aula, ela é frente B, módulo 7. Então a gente vai continuar um pouquinho falando sobre poluição, sobre fatores antrópicos e impactos ambientais. Então é um assunto interessante para Enem, interessante para vestibulares, tá? Tem várias questões que são de 2020, 2019, então é um assunto que vocês têm que ter bem claramente em mente. Ela é uma continuidade da aula anterior, então a gente vai só finalizar. Na verdade, a gente nem vai finalizar nessa aula, eu vou gravar uma outra mais curtinha, para não ficar uma aula muito longa, tá? Só para finalizar o assunto com os últimos pontos da aula de vocês. Bom, como já teve uma introdução sobre essa aula, a gente já vai entrar direto nos impactos. A gente vai continuar com as mudanças climáticas globais e agora a gente inicia aqui com a chuva ácida, né? A chuva ácida, ela é caracterizada por uma chuva na qual a água vai apresentar um nível de acidez abaixo de 5,5, ou seja, as condições da água dessa chuva têm um pH menor do que 5,5. Isso caracteriza uma água de pH ácido e caracteriza a chuva como uma chuva ácida. Essa chuva que cai sobre o solo com esse pH baixo, com esse pH ácido, ela acaba por alterar a composição química do solo e também das águas. Águas de rios, águas de lagos, né? Águas que se acumulam sobre a superfície e águas que se infiltram pela superfície. Então, o solo ele se torna mais ácido e isso gera consequências, e as águas também se tornam mais ácidas. A chuva ácida, ela atinge diretamente cadeias alimentares. Por quê? Essa chuva ácida, como ela interfere no pH da água, ela interfere também na sobrevivência do fitoplâncton, né, que é base de cadeia alimentar aquática. Esse fitoplâncton acaba morrendo se as condições da água estiver muito ácida e, consequentemente, tudo que vem após o fitoplâncton, que é um produtor, vai ser afetado. Como eu falei para vocês, ela altera a condição química do solo. O solo também se torna mais ácido, porque a água da chuva cai diretamente sobre o solo, se infiltra nesse solo e acaba deixando o solo ácido. Além disso, a água que se infiltra pelo solo e que é uma água mais ácida, ela vai retirar desse solo alguns minerais. E aí, consequentemente, esses minerais podem se acumular em outras áreas ou até em leitos de rios e acabar prejudicando a flora e às vezes também a fauna. A chuva ácida, ela destrói as florestas e destrói as lavouras, primeiro por conta do solo e segundo porque ela é prejudicial à folha dessas plantas, né? A acidez prejudica a sobrevivência das folhas de plantas e também vão causar danos em edificações, por exemplo, nas pinturas, né, nas estruturas que ficam expostas a essas chuvas constantemente, e também a estruturas e monumentos, principalmente aqueles que são feitos de mármore, que são corroídos pelas chuvas ácidas, com pH muito baixo. A chuva ácida, para que ela ocorra, eu tenho no ambiente, na atmosfera, dois óxidos principalmente, que são os principais causadores dessas reações que geram a acidez. Eles são os óxidos de nitrogênio e enxofre, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, que são emitidos principalmente por indústrias e também por automóveis. Então, alguns tipos de combustíveis, por exemplo, são ricos em enxofre, outros em nitrogênio, outros em ambos. A queima desses combustíveis acaba emitindo esses óxidos. Esses óxidos livres na atmosfera acabam por reagir com a água das chuvas
e ao reagir com a água das chuvas, formam-se alguns ácidos. Então, o SO2 ou o SO3 reage com o H2O formando o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e o NO2 reage com a água formando o ácido nítrico. Nesse caso, esses ácidos que ocorrem, que se formam durante os períodos de chuva, fazem com que a água das chuvas fiquem ácidas. E aí interferem, na sobrevivência tanto da flora quanto da fauna, interferindo assim em toda a via de cadeia alimentar. Bom, existem maneiras da gente minimizar os impactos que são causados pelas chuvas ácidas. De certa forma, prevenir a ocorrência dessas chuvas ácidas. Porque, ainda que a região ela não tenha presença de indústrias e nem tenha uma presença muito grande de automóveis, os poluentes, os óxidos que estão livres na atmosfera, eles viajam com os ventos e eles podem chegar a até 2.000 quilômetros de distância do local onde eles foram produzidos, fazendo com que essas chuvas ácidas ocorram mesmo em locais onde não haja tanta poluição. Então, prevenir a ocorrência da chuva ácida é o ideal. Nesse caso, pode-se fazer, por exemplo, instalação de equipamentos antipoluentes em indústrias e também em veículos. Esses equipamentos antipoluentes, eles retêm os óxidos que são eliminados na queima dos combustíveis, evitando que esses óxidos sejam liberados para a atmosfera. Pode-se fazer o gerenciamento do tráfego em grandes cidades, por exemplo, estimulando o transporte coletivo ou estimulando o uso de outros meios de transporte, por exemplo, bicicletas, ou até mesmo procurar alocar as pessoas em trabalhos, em escolas próximas às suas casas, para que elas possam não necessitar dos automóveis e assim evitar a poluição da atmosfera. Além da chuva ácida, um outro tipo de prejuízo ambiental é o smog ou neblina fotoquímica. Nesse caso, o que acontece aqui são reações fotoquímicas com compostos orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio. Então, o óxido de nitrogênio já vai estar na atmosfera. Ele é liberado, por exemplo, pela queima de combustíveis. Os compostos orgânicos voláteis podem ser variáveis. Esses compostos orgânicos aqui são compostos ricos em carbono, que tenham certa volatilidade e que acabam se encontrando na atmosfera com esses óxidos de nitrogênio. O encontro dos dois compostos em presença da luz acaba gerando a neblina que se encontra, que acaba se acumulando na atmosfera. Então, essas reações, as reações entre os compostos orgânicos e os óxidos de nitrogênio são estimuladas, por exemplo, por escapamentos de automóveis, por tintas e sprays de cabelo, por exemplo, aqueles sprays que são usados em cabelo para modulação do cabelo, para fixação do cabelo, tintas de cabelo que contenham, por exemplo, amônia, solventes que são usados para várias finalidades, que são compostos orgânicos, embalagens plásticas, que podem ser, por exemplo, derivadas do petróleo, ricas em carbono. Então, essas substâncias estimulam a ocorrência da reação, gerando a formação da neblina. Essa neblina, ela acaba por prejudicar a visibilidade nas cidades onde ela se forma e também causa alguns prejuízos para o sistema respiratório. Então, ela dificulta o processo respiratório, porque é uma nuvem escura que se forma sobre a cidade, nas partes mais baixas da atmosfera, e que acaba sendo prejudicial tanto para a visibilidade quanto para o processo respiratório. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a poluição da água. Até então nós falamos sobre poluição atmosférica, que era a continuidade da última aula. Agora a gente vai falar sobre poluição aquática. Eu vou entrar direto nas formas de poluição, porque aí a gente fala já também dos tipos de poluentes que podem aparecer. Primeira forma de poluição da água, que cai muito em Enem, cai muito em vestibular, é a eutrofização
ou eutroficação. Os dois nomes podem aparecer nas questões. No processo de eutrofização, a água, o rio, ele acaba literalmente morrendo, então ele perde o seu componente biótico. Como que isso acontece? Como que os seres vivos nesse rio acabam por desaparecer? Bom, a eutrofização ela inicia com um aumento da matéria orgânica disponível nessa água. Esse aumento da matéria orgânica pode ser proveniente, por exemplo, do lançamento de dejetos humanos ou de dejetos animais. Então, o esgoto das casas ou nas fazendas, por exemplo, há uma grande quantidade de esterco no solo, né? Então, você monta áreas para criação de gado próximos aos rios, e aí o esterco, né, as fezes do gado se acumulam no solo, vem uma chuva muito forte, uma chuva de vários dias, leva esse esterco todo para o leito do rio e disponibiliza nesse leito do rio a matéria orgânica, os dejetos de animais. Ou ainda o lançamento de detergentes, que é feito, por exemplo, quando a gente usa esses detergentes em casa, quanto mais você usa, mais ele vai ser disponibilizado para a rede de esgoto, que acaba caindo dentro de algum rio. Alguns tipos de resíduos industriais que contenham nitrogênio ou que contenham fósforo ou fosfatos diretamente podem também aumentar essa disponibilidade de matéria orgânica. Alguns tipos de fertilizantes sintéticos e agrotóxicos contendo também nitrogênio e fósforo. Esses componentes aqui, eles geram esse aumento da matéria orgânica. Quando eu tenho uma matéria orgânica em excesso dentro do ambiente, essa matéria orgânica, ela acaba por permitir uma intensa multiplicação de algas nessa água, e essa intensa multiplicação de algas, devido à grande disponibilidade de matéria orgânica para que essas algas possam se alimentar, acaba fazendo com que elas consumam rapidamente esses nutrientes que estavam ali disponíveis. Então eu tenho muita, entre aspas, comida para essas algas, muita matéria orgânica disponível. Esse excesso de comida para as algas faz com que elas consigam se reproduzir rapidamente. Assim como elas se reproduzem rapidamente, elas consomem a matéria orgânica de forma rápida. E aí então elas começam a morrer por falta de nutrientes. Quando essas algas começam a morrer por falta de nutrientes, ocorre uma intensa multiplicação de bactérias aeróbicas que iniciam o processo de decomposição das algas. Então tá, eu tenho muito alimento, de repente as algas têm alimento demais, começam a se reproduzir demais. A população aumentou muito, falta alimento, elas começam a morrer de fome. Se está morrendo alga, eu vou fazer decomposição dessas algas. E aí, para fazer decomposição, eu preciso de bactérias aeróbicas. A gente falou sobre isso na aula de ontem. As bactérias aeróbicas também estão com muito alimento, tem muito para ser decomposto. Então, elas começam a consumir todo o oxigênio disponível na água. Todo o oxigênio que está dissolvido ali vai ser gasto, porque eu tenho muita bactéria aeróbica ali dentro daquele ambiente. E aí, acabei com o oxigênio, consequentemente, todos os seres que estão dentro desse ambiente, dentro dessa água, acabam morrendo também. Então, ocorre a morte dos seres que são aeróbios. Então, aí você inclui os peixes, você vai incluir moluscos, você vai incluir tudo que é aeróbio e que estava dentro daquela água. Que inclusive as bactérias decompositoras, que estavam ali sem oxigênio para sobreviver. Quando ocorre a morte, eu tenho agora perda da biodiversidade. O rio morre, ele se torna um rio morto. O rio, ou o lago, ou o local onde estava ocorrendo a eutrofização. Bom, morreram os seres aeróbios, eu abri espaço para a presença agora de organismos anaeróbicos fermentativos. Eles conseguem produzir seu próprio ATP aqui pelo processo de fermentação. E eles conseguem sobreviver na ausência de oxigênio. Quando esses organismos começam a proliferar, a água começa a ficar escura, turva. A água que já está escura e turva também porque eu já não tenho mais seres ali capazes de realizar fotossíntese, né? Aliás, o escurecimento da água acaba por gerar a morte dos seres que realizam fotossíntese. Consequentemente, ocorrem mudanças no odor da água devido ao acúmulo também dos seres mortos.
e dos organismos anaeróbicos fermentativos que começam ou iniciam um processo de produção de gases contendo enxofre, às vezes, que deixam essa água até com um cheiro ruim. Então, há uma mudança no odor da água, há uma mudança na coloração da água, a água fica escura e a gente tem, então, o processo de eutrofização ali estabelecido. Um outro tipo de eutrofização pode acontecer, mas com um nome diferente, no ambiente de água salgada. Então, antigamente, esse fenômeno ele era conhecido como maré vermelha. Hoje o nome tem sido substituído por floração de algas nocivas, ou FAN, F-A-N. Então, a floração de algas nocivas, ela acontece, apesar da mudança do nome, da mesma forma que vocês estudavam a maré vermelha, com a diferença que a gente vai mudar isso aqui somente. Então, eu tenho um acúmulo de matéria orgânica em um ambiente de água salgada. Esse acúmulo de matéria orgânica pode vir, por exemplo, nas praias onde tem muitas barracas que vendem alimentos, que tem banheiros que jogam esgoto na água do mar, ou até por outros impactos ambientais que gerem esse excesso de matéria orgânica. Com o excesso de matéria orgânica, há a proliferação principalmente de algas pirrófitas, conhecidas como dinoflagelados. Mas também podem ser outras algas, como cianobactérias, por exemplo, ou diatomáceas. Nesse caso, quando ocorre essa proliferação dessas algas, o excesso, a população muito grande dessas algas, faz com que haja uma liberação de excesso de toxinas. Antes elas eram consideradas toxinas apenas vermelhas, mas hoje elas são consideradas toxinas coloridas, né? Porque nem sempre as toxinas liberadas são de coloração vermelha. A liberação dessas toxinas pelas algas, porque agora estão com uma população muito grande, então elas já liberavam toxinas. Só que antes a população delas era controlada e vivia em equilíbrio com o ambiente. Como elas tinham alimento demais, a população descontrolou. O excesso da população gera o excesso de toxinas produzidas por elas. E isso leva à intoxicação e morte de vários animais que vivem ali naquele ambiente. Essa intoxicação e morte desses vários animais gera também uma perda da biodiversidade, reduzindo então a quantidade de seres que eu tenho ali naquele microlocal. Então a primeira imagem aqui é mostrando a água vermelha. Essa água é tóxica, tanto para os seres que vivem nela, quanto para nós que poderíamos, no caso, usar essa água para banho. Não, ela não pode ser usada para banho. Ela pode causar problemas visuais, ela pode causar problemas respiratórios. E aqui nas outras imagens mostrando colorações variadas. Então eu tenho variações na coloração das toxinas que as algas estão produzindo. Essas algas aqui, elas acabam, na verdade, o próprio ambiente acaba revertendo o problema por causa da grande quantidade de água no ambiente. Então o problema consegue ser revertido desde que a poluição seja controlada, na verdade banida. Então, se eu paraliso o despejo de esgotos, eu paraliso o despejo de matéria orgânica, o ambiente vai se recuperar. Mas se a continuidade da liberação de matéria orgânica para esse ambiente, aí não tem como você fazer o controle e a reversão do problema. Bom, quando a gente fala de poluição da água, um dos temas que muito cai em Enem também é o derramamento de petróleo. O derramamento de petróleo, ele causa vários tipos de impactos ambientais. Então aqui eu coloquei duas imagens, né, de impactos sobre a fauna. Então eu tenho aqui uma ave, tenho aqui, eu não consegui identificar muito bem isso aqui, se é uma baleia ou se é um outro tipo de animal, mas ambos aqui estão, né, claramente afetados pelo petróleo que está aqui sobrenadante nessa água. O petróleo, ele é um óleo, né, gente? Então ele tem uma densidade menor do que a densidade da água. Quando ocorre o derramamento de petróleo, esse petróleo ele vai, por ser menos denso, ficar nas camadas superficiais de água. Então ele fica sobre a água. É igual quando você joga óleo de cozinha num copo de água. Então o óleo fica flutuando sobre a água. Isso acontece também com o petróleo por causa do seu caráter oleoso.
Como ele é menos denso que a água e, além disso, preto, ele interfere na passagem de luz. Quando ele interfere na passagem de luz, ele impede que ocorra a fotossíntese que seria realizada pelo fitoplâncton. Então, a primeira coisa que acontece é que o fitoplâncton morre. Se o fitoplâncton morre, consequentemente, há interferência em toda a cadeia alimentar. Eu perco a base da cadeia alimentar. Então, tudo que vem independente desse fitoplâncton aqui vai morrer. Ocorre também uma interferência na difusão do oxigênio nessa água. A água coberta pelo petróleo não consegue receber oxigênio, porque o oxigênio ele fica na superfície, mas à medida que a água do mar ela se movimenta, o oxigênio, o movimento das ondas faz com que o oxigênio se dissolva nessa água. Só que com o petróleo isso não é possível de acontecer. Então ocorre uma redução na difusão do oxigênio da água, além do que ocorreu uma interferência no processo de fotossíntese, que também é disponibilizador de oxigênio. Então ocorre uma queda na taxa de oxigênio dessa água. Outro fator é que o petróleo ele se adere às brânquias dos peixes, né? Os peixes, para respirar, eles precisam conseguir retirar o oxigênio que está dissolvido na água. O oxigênio já está pouco. Então, como o oxigênio não está se dissolvendo nessa água, os peixes eles buscam a superfície da água para ver se conseguem encontrar mais oxigênio. Só que aí, quando eles abrem a boca para que a água entre e passe através das suas brânquias, o petróleo vem junto. E aí o petróleo ele acaba se aderindo às brânquias dos peixes, atrapalhando o processo de respiração e causando a morte desses animais. A água torna-se imprópria para banho, né? É uma água suja, poluída. Ocorre prejuízo também nas zonas de mangues, quando o derramamento ocorre próximo a essas zonas, elas também sofrem a interferência negativa da presença do petróleo. Esse petróleo, ele também tem uma interferência na temperatura dos organismos, então ele impede que os organismos consigam fazer o controle da sua temperatura, uma vez que ele se adere à superfície corporal desses organismos, né? No caso das aves, impede o voo dessas aves. Então, esses animais eles acabam sendo condenados por causa dos prejuízos que são causados aqui. O petróleo ele é degradado por alguns micro-organismos. Acontece que o processo é muito lento. Então, até que o petróleo seja degradado ou retirado por esses micro-organismos, ele já causou muitos danos. Pode-se fazer também o uso de detergente para uma limpeza de forma mais rápida. Então, você usa detergente, reduz essas partículas de petróleo, dispersa essas partículas de petróleo, reduzindo o impacto ambiental que ele está causando na passagem de luz, na difusão do oxigênio, na aderência aos animais. Mas, por outro lado, o detergente também é causador de impacto ambiental. Então, não é uma forma apropriada de se lidar com esse impacto. Bom, gente, a nossa aula, eu vou encerrar ela aqui, eu vou dividir ela em duas partes, para que ela não fique muito extensa e não fique muito cansativa para vocês. Aí eu vou postar as duas partes para vocês, para que vocês possam assistir de maneira mais tranquila, tá? E sem perder o foco. Que todos tenham uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, dependendo do horário de vocês estão assistindo a aula. Bons estudos, bom descanso e, como eu falei, foquem nessa aula porque é uma aula muito importante para o Enem, tá? Beijo no coração de cada um de vocês.